Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai dar continuidade à aula que a gente falou sobre algarismo significativo. Hoje a gente vai falar sobre notação científica, beleza? Vamos embora! Roda a vinheta! Bom, minha gente, dando sequência ao vídeo anterior, né, que foi sobre algarismos significativos, hoje falaremos um pouquinho sobre notação científica, tá? Então, a primeira coisa é para que ela serve, né? Então, imagine o seguinte, que eu preciso representar a distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, se eu fosse representar esse número, essa distância, que eu vou chamar de distância D, seria 156 zeros. Outra grandeza, por exemplo, seria a velocidade da luz no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo. E por último, eu vou colocar aqui o valor da carga de um elétron, né? O módulo da carga, que seria 0,000 e lá vai bolinha, 16. Esses zeros aqui seriam 18 zeros. A 0,18 zeros, 16 Coulomb, que é a unidade. Então imagine que eu precise trabalhar com números assim. Não seria muito legal trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, o número completo. Então o que acontece? A notação científica serve para expressarmos números muito grandes ou muito pequenos, tá? Então, ela vai servir para auxiliar a gente nessas situações. Aí a gente vai dizer que o número, que eu vou chamar de A, vai estar em notação científica se ele estiver entre 10 e 1. Pode ser 1, mas não pode ser 10, tá? Então, o número 10, ele está em notação científica? Não, porque não pode ser 10. Sempre que eu tiver um número nesse intervalo, ele vai estar em notação científica. Caso ele não esteja nesse intervalo, o que a gente vai fazer é modificar a posição da vírgula. Então, eu vou deslocar a minha vírgula para a direita ou para a esquerda, de modo que o número obedeça a esse intervalo, tá? Então, vou pegar como exemplo esses três valores aqui. Vamos lá. Então, a distância não pode ser 150 milhões, né? Como o número não aparece a vírgula, né? Porque é um número inteiro, então é porque essa vírgula está no final. E aí, eu vou ter que deslocar. No caso aqui, eu vou deslocar para a esquerda, porque o número é maior que 10. Então, eu vou deslocar uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu número, 150 milhões, vai ficar em notação científica quando eu deslocar a vírgula e colocá-lo para 1,5. Só que como o nosso sistema de numeração é decimal, isso quer dizer que quando eu movimento a vírgula para um lado ou para o outro, eu estou multiplicando ou dividindo por 10. Então, toda vez que eu movimentar a vírgula, vai aparecer aqui uma potência de base 10. Em relação ao expoente, eu vou contar quantas casas decimais eu precisei pular, tá? No caso aqui eu precisei pular 8, então aqui eu vou colocar o expoente sendo 8. Outro detalhe é que eu vou ter que observar se o sinal vai ser positivo ou negativo. Aí vamos lembrar de um macetezinho. Se eu precisar movimentar a vírgula para a direita, eu vou diminuir o meu expoente. Se eu precisar movimentar a minha vírgula para a esquerda, eu vou aumentar. Direita, diminui. E aí, por consequência, para a esquerda, eu vou aumentar. Como o número 150 milhões não tinha potência, então o aumentar
vai ficar aqui mais 8. Da mesma forma, se eu pegar aqui o 300.000, que a vírgula está no final, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa velocidade da luz no vácuo vai ficar 3,0 vezes 10. E aí, como eu pulei 5 casas, 10 à quinta. Aí, mais uma vez, como eu andei para a esquerda aumenta, ou seja, mais 5. Já na carga de um elétron, a gente está usando o módulo, né? A vírgula aqui, ó, eu vou pular os 18 zeros e mais uma casinha para a direita. Então, ficaremos com 1,6 vezes 10. Aí, como eu pulei 19, eu vou colocar aqui, ó, 19. Aí, aquela regrinha de direita diminui. Então, o expoente vai ficar negativo. Agora, todos esses números aqui estão em notação científica. Por quê? Porque o A que eu estou chamando aqui, que precisa pertencer a esse intervalo entre 1 e 10, é justamente o valor que está multiplicando a potência. Então, todos os valores que estiverem entre 1 e 10 estarão em notação científica. Caso não estejam nesse intervalo, aí eu vou movimentar a vírgula obedecendo a regra do direita diminui, esquerda aumenta o expoente. E sempre lembrem disso, movimentei a vírgula, eu vou multiplicar ou dividir por 10. Logo, eu tenho que colocar o vezes 10. Valeu, até a próxima!